Ortodontia em adultos. Situações diferentes requerem soluções diferentes. Então, o intuito dessa aula vai ser mostrar as limitações que a gente tem quando faz o tratamento ortodôntico em pacientes adultos. Então, o principal desafio que a gente vai encontrar é que são tratamentos sem previsibilidade. Isso é muito visível em tratamentos com alinhadores. Quem já está trabalhando com alinhador ou vai tratar vai perceber uma coisa. Quando a gente trata pacientes até 25 anos com alinhador, por mais que o uso, né, das placas, ali, a troca das placas não seja tão assíduo assim, o resultado fica muito similar ao planejamento digital. Ele acompanha o planejamento digital. Ele é previsível. Quando a gente trata pacientes adultos, ou então mais velhos, né, a partir dos 50 anos, a gente vai ver que o resultado fica bem diferente do planejado digitalmente e muitas vezes necessita de alguns refinamentos, né, algumas placas adicionais para conseguir chegar no resultado desejado. Isso a gente vê nos alinhadores e a gente vê também no tratamento com ortodontia fixa. Então, são tratamentos que têm pouca previsibilidade ou quase nenhuma, né? Então, são tentativas de alcançar o tratamento proposto. Satisfação do paciente, isso é muito singular, principalmente em pacientes adultos. Então, até tem esse estudo ali que eu trouxe para vocês, que ele mostra o porquê os pacientes adultos, eles procuram tratamento ortodôntico. E assim, mais de 90% queixa-se da aparência dos incisivos centrais superiores. Então, a queixa deles geralmente é a parte estética, né? Poucos casos, uma deformidade esquelética, uma mordida cruzada, alguma dor. Geralmente mesmo é pela parte estética dos dentes anteriores. E o maior desafio do paciente adulto, que eu considero, é porque ele já é uma boca que já foi muito mexida, né? Então tem dentes ausentes, às vezes tem implante na posição, tem próteses instaladas. Então, quando a gente vai fazer o planejamento, tem algumas limitações que a gente precisa levar em consideração para conseguir fazer esse tratamento. Então, quais são as principais características do paciente adulto que vão dificultar o tratamento ortodôntico? A primeira delas, sem dúvida, é a ausência do crescimento. Quando eu falo paciente adulto, entendam que é um paciente que ele não tem mais, já passou da fase de crescimento dele. Qual idade seria? Né? Geralmente, a partir dos 25 anos, é quando o paciente ele não tem mais nenhum estímulo de crescimento. Não tem siso nascendo, não tem aquele término de crescimento facial, término de crescimento corporal, ele não tem mais crescimento algum. Então, esse paciente é um paciente considerado adulto. Então, essa ausência de crescimento, ela dificulta muito o nosso tratamento. Primeiro delas é por causa da sutura sedimentada. Então, para quem for trabalhar com disjunção, já precisa pensar em um MARP, precisa pensar numa expansão assistida, né, um procedimento cirúrgico. Limitações em expansões, porque nem sempre, por mais que a gente trabalhe com forças lentas e contínuas, a gente vai conseguir fazer essa expansão óssea, né, com um tratamento ortodôntico. E a limitação com a ortopedia. Então, às vezes, o paciente ele precisaria de um tratamento ortopédico, mas como ele já passou, ele já é um paciente adulto, a gente precisa ou trabalhar com compensação, ou então com parte cirúrgica ou com procedimentos mais agressivos. E essa é a principal limitação ali do paciente adulto. A diminuição da tonicidade de tecidos moles, isso é muito, muito sério. Às vezes o paciente utiliza elástico, paciente classe 2, foi classe 2 a vida dele inteira. Né? O paciente colocou o aparelho com 45 anos. A musculatura dele, o masseter, já estão acostumados em uma posição mais retraída de mandíbula. Eles já estão há anos ali. Então, quando a gente estimula, né? Mas posiciona a mandíbula mais para frente com o elástico, organiza ali o tecido muscular, ele demora para se acostumar, porque ele quer o tempo todo voltar para a posição que ele passou 45 anos naquela posição. Então, dificulta o sucesso do tratamento, porque a parte da musculatura e a parte de face também, o rosto, a pele, a boca, já estavam acostumados há muito tempo a ficar naquela posição. E para você desprogramar e reprogramar ela para a posição nova, é muito difícil, né? A gente tem que tomar cuidado também com a exposição dos incisivos, então a gente vai ter algumas limitações da mecânica de intrusão. Às vezes a gente olha só a foto intrabucal e pensa, seria bacana a gente fazer uma intrusão dos incisivos. Mas olha no perfil do paciente, olha a foto do paciente, ele já mostra poucos incisivos, né? Então não vai ser considerado benéfico para a face dele. Então tem que pensar nisso. Padrão facial também. Então pacientes braquicefálicos, eles já têm essa rigidez muscular muito forte. É muito difícil você conseguir corrigir uma mordida profunda num paciente mais velho que foi braque e é braque a vida toda. Então imagine que o músculo ele já está acostumado àquela posição. É muito difícil desprogramar isso.
Dimensão vertical é muito importante também, porque imagine que o paciente ele passou alguns anos da vida dele com aquela dimensão vertical diminuída e que se você aumentar, será que o lábio vai acompanhar? Será que a boca, né, vai acompanhar? Será que a musculatura orbicular do lábio, orbicular da boca, o masseter vão conseguir acompanhar essa nova dimensão vertical? Tanto que quem trabalha com protocolo, prótese de protocolo, alguns pacientes, né, dependendo ali na parte da prótese em cera, eles não conseguem fechar a boca. Então, às vezes a prótese está linda, está maravilhosa, mas o paciente ele não consegue fechar a boca, porque é um paciente idoso que passou anos, né, com aquela dimensão vertical diminuída e que não é do dia para a noite que ele vai conseguir corrigir isso. Então, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado na hora de planejar. Desgaste de oclusão. Então, o paciente, ou ele tem bruxismo, né? Então, o paciente ele já tem o tamanho dos dentes diminuído, ou então ele tem alteração do tamanho dos dentes pela própria oclusão mesmo, né? Então, pela nossa mastigação, pelo dia a dia, alguns dentes vão ficando menores que outros, dependendo do nível da oclusão, né? Se o paciente tem um canino ectópico, por exemplo, aquele canino ele nunca ocluiu, ele nunca mordeu, então é um canino pontudo. Já o canino do outro lado estava na posição correta, foi desgastado e está bem menor. Então, quando a gente alinha, vai ficar aquele desnivelamento, né? Então, isso é muito importante, principalmente na colagem. Quando vocês forem colar os bractes no paciente adulto, nem sempre ir pela incisal, né? Considerar a altura dos bractes pela incisal seja a maneira correta. Porque se aquele paciente ele teve desgastes de formas desigual pela posição dos dentes, proporcionalmente, aquela posição não será ideal. Então, é mais interessante, né, levar em consideração o zênite gengival na hora de fazer a colagem. Perdas ósseas. Às vezes, né, o paciente ele teve uma perda de um dente, ou então por causa de desgaste, contato prematuro, ou qualquer outro motivo, ele tem uma perda óssea, e a gente sabe que para movimentar o dente a gente precisa ter osso, né? Considerando, lembra lá, faz a força, de um lado reabsorve, do outro lado remodela o osso, e a gente precisa ter osso para isso. Então, se o paciente ele não tem osso, ele tem uma qualidade de osso diminuída, já dificulta a movimentação ortodôntica e dificulta o nosso tratamento. Recessão gengival. Então, é sempre interessante fazer uma avaliação periodontal, né? Porque o paciente, às vezes, ele tem uma retração gengival severa e dependendo do tipo de movimentação que a gente vai fazer, a gente pode piorar esse caso. Então, é interessante sempre avaliar. É interessante fazer cirurgia, não é? Acompanhamento periodontal, não é? A gente sempre precisa levar isso em consideração. Perdas dentárias. Isso eu acho que é o que mais dificulta na hora da movimentação, porque às vezes eu vejo assim que o paciente está lá, né, e está fazendo um tratamento, paciente adulto, e muitas vezes eu vejo o aluno, mas ele não está ficando em classe 1, não está ficando em classe 1. Aí você olha, ele tem ausência do primeiro molar. Então ele nunca será um paciente classe 1, entende? A gente tem que ter essa noção que quando o paciente ele tem ausências dentárias, automaticamente ele já nunca mais será um paciente classe 1, né? Porque ele precisa ter todos os dentes. Para ele ficar próximo das 6 chaves de oclusão, ele tem que ter todos os dentes em boca. As 6 chaves de oclusão, elas foram consideradas como um padrão correto para uma oclusão perfeita da parte ortodôntica, desde que todos os dentes estejam presentes. Se você tem falta ausência de um dente, já era. A gente precisa deixar essa oclusão o mais estável possível, né? A gente não vai conseguir uma classe 1 perfeita, a gente não vai conseguir proximidade das 6 chaves de oclusão, porque a gente tem ausência desse dente, né? Então é necessário fazer esse planejamento de uma forma melhor. E qual que é o objetivo principal do paciente adulto? Quando a gente pega um paciente ali, dentes permanentes, né? O paciente com 12 anos acabou de erupcionar os dentes permanentes. Qual que é o nosso objetivo? Qual o principal objetivo do ortodontista? Deixar próximo das 6 chaves de oclusão. Esse é o objetivo da ortodontia. O objetivo da ortodontia é deixar a oclusão o mais próximo possível das 6 chaves de oclusão. Esse é o nosso objetivo. Por quê? Porque as 6 chaves de oclusão deixa a oclusão mais estável, estabilidade periodontal, estabilidade de articulação, ele evita qualquer problema de articulação, fonação, mastigação. Então, principalmente saúde periodontal, acho que esse é o ponto-chave das 6 chaves de oclusão. Isso em um paciente, né, jovem, que acabou de ter os dentes erupcionados. Quando a gente pega um paciente adulto, qual que é o nosso melhor objetivo? Resolver a queixa do paciente. Então, se o paciente chega até você e fala, olha, o que me incomoda é esse incisivo lateral. A tua prioridade 01 vai ser alinhar esse dente lateral.
é a prioridade 01. Quando a gente trabalha com pacientes adultos, a prioridade vai ser resolver a queixa principal dele. Então, você vai perguntar, qual que é a tua queixa principal? Ah, eu não gosto desse canino. Beleza, anota lá. Eu preciso arrumar esse canino, tá? O que vier depois disso, uma oclusão estável, a parte estética, vai ser consequência do que você corrigiu para ele. Tá? É muito diferente. Um paciente de 12 anos que às vezes acabou de sair de um disjuntor, você vai colocar o aparelho para deixar o mais próximo possível das 6 chaves de oclusão. No paciente adulto, não. O teu fator principal vai ser resolver a queixa desse paciente, tá? Não pegue um paciente adulto se você não souber como resolver a queixa principal dele. Então, você vai precisar traçar, né, o tratamento dele, as metas a serem adquiridas, né, nesse tratamento. Então, olha ali, as metas normais são baseadas em pacientes normais. Normais é uma palavra meio feia, né? Assim, se falar, parece, dá a impressão que pacientes que não estão naqueles tópicos ali seriam anormais, mas não é isso que eu quis dizer. Então, assim, o paciente que ele tem todos os dentes em boca, né? Um paciente de 12 anos, vai lá, acabou de erupcionar todos os dentes, segundo premolar acabou de erupcionar perfeito, tá com todos os dentes em boca, é um paciente considerado, né, normal, no caso. O que a gente vai fazer? Deixar próximo a 6 chaves de oclusão. Como? Vai com a ortodontia fixa? Vai lá todo aquele protocolo que vocês já sabem, de autoligado, de convencional, de em alinhador, tanto faz. O resultado final a gente sabe que é o mais próximo possível das 6 chaves de oclusão, né? Que é o nosso objetivo como ortodontistas. Agora, quando a gente fala de um paciente adulto, a gente vai ter que pensar, né? A gente vai ter que olhar, esse paciente tem periodonto sadio, esse paciente tem todos os dentes em boca, a nossa meta vai ser um pouco diferente, né? Aquilo que eu já comentei com você, qual que é com vocês, qual é o objetivo principal da ortodontia? As 6 chaves de oclusão. É para isso que a ortodontia existe. A ortodontia existe para quê? Para deixar os dentes o mais próximo possível das 6 chaves de oclusão. A estética ela é consequência disso. Ninguém coloca o aparelho para deixar os dentes alinhados, isso é errado. O correto é, a gente usa o aparelho para deixar o mais próximo possível das 6 chaves de oclusão, de forma que a gente tenha uma oclusão estável e um periodonto sadio. Esse é o ponto principal da ortodontia, né? A estética do sorriso, ela vai ser uma consequência disso, mas ela não é o resultado, é o que a gente procura. O correto é isso, né? Aquilo que eu falei para vocês. Agora, quando a gente trabalha com paciente adulto, aqui, o foco principal vai ser a queixa. De nada adianta você deixar a oclusão do paciente ok, se a queixa principal dele você não resolveu. E capaz do paciente sair falando mal de você porque você não resolveu a queixa principal dele. Então, a queixa principal ela tem que ser prioridade no tratamento ortodôntico em pacientes adultos e a gente tem que resolver na contramão do envelhecimento, né? Então, aquilo que eu comentei com vocês, o paciente tem mordida profunda, vou fazer a intrusão dos incisivos superiores, espera lá. O paciente, quando sorri, mal aparece os dentes. Como assim fazer a intrusão? Mas eu vou finalizar em mordida profunda? Sim, vai finalizar em mordida profunda, vai fazer uma adequação oclusal, de forma que todos os dentes tenham um contato estável, mas vai ter que manter os dentes daquela forma. Ele vai ter que manter uma mordida profunda, porque senão o sorriso dele vai ficar inadequado, ele vai se sentir feio, ele não vai gostar. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Paciente adulto, geralmente são tratamentos multidisciplinares. Então, o ortodontista ele não pode ser egoísta. Da orto cuido eu e vai ser isso e pronto. Não, a gente tem que pensar também nas outras disciplinas. Então, por exemplo, a periodontia. Você vê que o paciente já está fazendo um tratamento periodontal, um paciente que tem dificuldade de higienização, de escovação, pensa, vê o que é melhor, né? Um paciente, por exemplo, que tem recessão gengival. Você vai colocar uma banda? O paciente tem recessão gengival no primeiro molar. Vai colocar uma banda? Todo mundo sabe que a banda dificulta a higienização ainda mais, vai piorar a recessão gengival dele? Não, né? A gente vai trabalhar com tubo. Então a gente tem que parar e pensar em cada especialidade, né? Não ignorá-las e, não, a minha parte ortodôntica eu fiz, o resto que lute. Não é assim que funciona. Dentística. Lembra lá, se o paciente ele tinha, por exemplo, uma MOD, né, no primeiro molar, uma MOD, ela foi restaurada e ela foi ajustada levando em consideração a oclusão que o paciente tinha no momento que ele fez aquela restauração. Quando você movimentar esse dente, dificilmente aquela resina ou aquela amálgama, seja o que for, vai ficar adequada. A chance de ficar com contato prematuro é muito grande. Então, você tem que pensar nisso, tem que avisar o paciente, seria interessante você fazer um ajuste nessa restauração depois, porque ela foi ajustada considerando a tua oclusão antiga. E a resina, ela não vai ter ela não vai ter a mesma dureza
do esmalte. Ela não vai acompanhar o desgaste oclusal, ela precisa ser ajustada de forma mecânica. A gente precisa nós mesmos desgastarmos, né? Não é aquela coisa, ficou alta, mas vai mordendo que vai acostumar. Isso não acontece na resina composta. A gente precisa fazer esse ajuste. Então é bem interessante avisar o paciente que ele precisa. Quando é amálgama, a gente esquece. O paciente tinha restauração em amálgama, fez tratamento ortodôntico, tem que trocar a restauração, porque a gente não consegue ajustar o amálgama e ele não vai ficar de forma adequada. Aí o que acontece? Se você não ajustar, dali 3, 4 anos, aparece o paciente com uma fratura naquele dente por causa desse contato errado. Pensa que essa restauração foi feita na oclusão antiga, agora é uma oclusão nova, ela precisa ser readequada. Prótese, isso é muito sério, gente. Direto eu vejo aluno, esse dente tem prótese, vai lá e cola a bracket em cima. Gente, a partir do momento que você cola alguma coisa naquela coroa, ela perde o glaze, ela perde a dureza dela, ela perde o trabalho. Então, o que acontece? Você tem que avisar o paciente, você tem que falar, eu vou colar uma peça, a partir do momento que eu tirar essa peça, ela vai criar microtrincas que você precisa ir no seu protesista ou para repassar o glade ou para substituí-la, porque você não pode colar uma peça em uma porcelana, tirar essa peça e achar que a peça está inerte, né? Que nada aconteceu. Você fez uma alteração nessa peça, você precisa avisar o paciente que ele precisa arrumar depois. Cirurgia também. Às vezes o paciente ele passou por alguma cirurgia, ou ele vai realizar alguma cirurgia, ou ele tem siso para tirar a raiz, seja o que for. Precisa trabalhar em conjunto com a ortodontia. É muito importante esse princípio de multidisciplinaridade e evitar, né, ser egoístas. Porque eu vejo que tem especialidade que é egoísta, né? Eles colocam as coisas ali e nem ligam pra gente, mas a gente tem que pensar nas outras especialidades também. E aqui eu vou passar alguns exemplos do que a gente pode fazer em pacientes adultos e que é bem interessante. A primeira delas é o tracionamento radicular, que visa a correção óssea vertical. Isso é muito legal, inclusive eu estou fazendo numa paciente com um alinhador, um caso bem bacana. E assim, o que a gente vai fazer, né? Algumas vezes o paciente, né, seja por algum motivo ali, seja problema periodontal ou uma cárie radicular, qualquer coisa, ela acaba perdendo essa parte vertical ali do osso. E o que acontece? Não dá para fazer enxerto nesse paciente, né? Então, deformidades verticais, defeitos verticais de osso, a gente não consegue fazer enxerto. E como que vai fazer uma prótese, né? Como que vai reabilitar esse dente? Vai ficar com defeito gengival alto? Não tem como, né? Então, uma das formas da gente trabalhar com isso é com a ortodontia. E a ortodontia faz isso com uma maestria maravilhosa. Então, ele tem um exemplo, ó. O paciente ele quer trocar aquela restauração ali, aquela coroa, mas quando fez a sondagem, viu que ele está com defeito vertical altíssimo. Então, o que poderia fazer? Poderia, de repente, fazer ali um aumento gengival, uma coroa alta, ou então a gente trabalharia com essa extrusão ortodôntica para o osso acompanhar, né? A raiz vai ficar um pouco mais curta, mas pelo menos o tratamento vai ficar satisfatório, né? Nesse caso, foi feito esse tracionamento ortodôntico que visa descer esse osso, visa descer essa gengiva para que o trabalho protético fique de uma forma adequada, né? Naquele caso ali, ó, foi utilizado uma placa de acetato, na placa de acetato não, de acrílico, né? Foi ali realizado não sei o que, aquele um ganchinho, claro, vocês não precisam trabalhar dessa forma enxuta, né? Pode colar um botão, fazer algo mais bonito, mas o que vai fazer? Tá fazendo uma extrusão leve, contínua, porque senão o osso não acompanha, para que você desça esse dente, que o periodonto acompanhe, para que então ele consiga fazer a parte da reabilitação. E olha que bonita que ficou essa gengiva, né? A altura gengival que adequada que ficou para essa reabilitação protética. Então, foi um caso de uma ortodontia em pacientes adultos, não para deixar o paciente com a 6 chaves de oclusão, mas sim para facilitar ele, né? Para diminuir ali a margem de término, para facilitar a reabilitação estética, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa, tracionamento para implante. Isso, gente,
é uma das coisas que a gente mais faz. Quem trabalhar com muito paciente adulto vai fazer isso muito. Então, o que que acontece? Às vezes o paciente ele precisa colocar implante, ele tem um dente muito afetado, ele precisa colocar implante, mas se você fizer a extração desse dente, ele não vai ter osso para receber o implante, né? E quem trabalha com enxerto sabe que às vezes dá certo, às vezes não dá, é mais demorado, às vezes é uma área sensível, uma área anterior, que não tem tempo, né, do paciente ficar ali, às vezes 6, 8 meses só com enxerto, não consegue usar nada temporário, é complicado. Então, a ortodontia ela ajuda nisso, né? Então, você fazendo essa extrusão ortodôntica e trazendo o osso para acompanhar, você consegue trazer esse osso para que o paciente consiga colocar um implante depois. E isso é muito bacana, né? Então, ali, ó, alguns exemplos na foto, né? Então, ali, por exemplo, um canino, né? Que seria interessante colocar implante, mas está com pouco osso na região. Então, você faz a extrusão desse dente lenta, de forma lenta e contínua, sempre lembra disso. Se vocês fizerem muita força, esquece. O dente vem, o periodonto fica e você perde tudo que você tentou, né? Então, você vai trazendo ele de forma leve e contínua, o osso vai acompanhando, e quando o osso acompanhar, né, você faz a extração desse dente e então reabilita com implantes, tá? É bem importante falar que quando a gente vai fazer esse tipo de tratamento, esse dente ele tem que estar com o canal tratado. Então, você trata esse canal, aí você faz a extrusão, você vai fazendo cortes coronários e vai fazendo a extrusão, corte coronário, fazendo a extrusão, corte coronário. Quando ficar apenas um terço, o terço apical da raiz na parte externa, aí você faz a extração e faz o implante imediato, né? Ali é um caso de canino, então foi realizado a extrusão ortodôntica. Ó, ali foi feito de uma maneira bem fácil, ele foi colando o bract alto, trazendo, alto, trazendo, alto, trazendo, e foi trazendo com fios de memória, ó, foi trazendo, 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 até que, olha lá, o terço apical ficou à mostra, fez a extração, olha lá, e dessa forma é possível fazer um implante nesse dente. E o resultado fica bem bacana. Olha a qualidade desse osso, porque o osso que ele é trazido, né, na forma ortodôntica, ele é muito sadio, muito saudável, bem melhor do que um tracionamento. Com o mesmo princípio, a gente vai trabalhar com tracionamento para o nivelamento gengival, né? Então, também, ao trazer ali a parte óssea, a gengiva acompanha, né? E algumas vezes, nem sempre, a cirurgia gengival ela vai ser efetiva. Às vezes é melhor você tracionar, né? Extruir esse dente de uma forma leve, para que a gengiva acompanhe e que fique o mais harmônico possível, né? Então, ali é um exemplo, um paciente que ele tinha um defeito ósseo ali no dente 21 e que, com a ortodontia, olha como o bract do 21 ele ficou bem mais alto, né? Com a ortodontia, você colou propositalmente esse bract de uma forma mais alta, fez a extrusão desse dente, fez o desgaste incisal e esse dente conseguiu ser reabilitado de uma forma estética favorável. Tá? Então, olha que bonito que ficou essa margem gengival, saudável, estável, e é isso que a gente procura num tratamento para o paciente adulto, né? Olha esse antes e depois, que bonito que ficou, um trabalho assim delicado, né? Dá para ver ali que o ortodontista ele se importou com isso. E é isso que eu quero que vocês façam, vocês se importem com isso. Não, não, vou fazer minha parte, vou colar os brackets, vou alinhar, nivelar e ok. Não, a gente tem que pensar nisso para deixar o mais harmônico possível e ajudar o paciente, né, nessa parte estética que é tão importante para o paciente adulto. Triângulo negro. Em pacientes adultos, isso é muito, assim, a gente vê direto, né? Triângulo negro. O que que é o triângulo negro? Ou black space, né? É aquele triângulo que se forma por ponto de contato errado, tá? Toda vez que você vê um paciente que tem um triângulo negro, é ponto de contato errado. É só isso, não existe outra. Ah, é defeito gengival. Ah, é perda óssea. Não, nunca. Todo triângulo negro é oriundo de um contato proximal errado. Errado como? É quando ele está do meio para baixo. Isso é um ponto de contato inadequado. Então, a gente precisa levantar esse ponto de contato. Na ortodontia, como que a gente faz isso? Com desgastes interproximais. Então, você desgasta, coloca o aparelho, desgasta, e o desgaste interproximal não é só para nivelar, é para adequar o ponto de contato, tá? É por isso que a gente faz tanto nas regiões anteriores, tá? Então, você faz ali, levanta ponto de contato,
termina o tratamento e aí você vai ver que esse black space vai sumir, tá? Isso acontece também da parte estética. Quem quer trabalhar muito com ponto de contato, às vezes faz lá uma classe 2. Ah, mas eu fiquei com defeito gengival ali, tal, o que está acontecendo? Levanta esse ponto de contato que você vai ver que aquele acúmulo de alimento ali de uma classe 2 ou esse black space na região anterior vai sumir. É só levantar o ponto de contato que você consegue corrigir. Estética da margem gengival, isso é muito importante, aquilo que eu comentei com vocês sobre a colagem. Então, quando você leva em consideração o incisal, você parte do princípio que aquele paciente tem dentes rígidos, tá? Mas nem sempre isso é a realidade do paciente adulto. Então, você precisa levar em consideração o zênite gengival na hora de fazer a colagem. O professor Rogério tem uma aula magnífica sobre isso, que eu imagino que vocês já tiveram. Se não tiveram, peça para a Helca colocar, que é aquela colagem levando em consideração a gengiva e não a incisal. E vou falar para vocês que geralmente esse tipo de colagem, até em pacientes jovens mesmo, ele dá um resultado muito mais harmônico. Fica muito mais fácil o tratamento. Assim, você mal precisa fazer refinamento ali de alguma posição de braço. Quando você leva em consideração a colagem com zênite gengival. A gente vê ali nas duas fotinhas de baixo, olha como os incisivos ficaram altos. Mas eles ficaram altos propositalmente porque ele levou em consideração o zênite gengival. E aí, ao restaurar as incisais, olhe como o sorriso ficou bonito. Se ele tivesse levado em consideração a incisal e colado o bract naquela posição, o paciente ia ficar com aquele sorriso feio, né? Aqueles incisivos bem para baixo, dando a impressão que ele tem uma gengiva, um sorriso gengival, sendo que não é a realidade, né? Então, faça essa colagem levando em consideração o zênite e não a incisal, que o resultado vai ficar bem bacana. Aqui é uma foto só para ilustrar, mas olha ali, ó, o X é bem parecido com a parte da incisal, que a gente leva X, X menos meio, e vai levando em consideração a incisal, só que ao contrário, a gente usa o zênite gengival como referência, trabalha dessa mesma forma, só que levando em consideração o zênite gengival, e a colagem fica muito bacana, fica bem legal em pacientes adultos. Retração gengival, então a retração gengival é uma coisa que acontece, né, nos pacientes adultos, infelizmente, e assim, todo tratamento ortodôntico tem esse artigo aqui, tem essa foto aqui que fala, tem essas outras fotos que falam, depois tudo isso vocês passam. Todo tratamento ortodôntico vai dar pelo menos um mínimo defeito ósseo e alguma recessão gengival. É impossível você fazer um tratamento ortodôntico e não deixar pelo menos uma recessão, uma reabsorção. Por quê? Porque nós somos dinâmicos, o ser humano é dinâmico, a gente não consegue controlar todas as variáveis, tá? Então você tem que parar e tem que pensar. Se você vai trabalhar com um paciente que já tem um problema gengival, que já tem um problema ósseo, cautela. Cautela na movimentação, porque você pode piorar o estado daquele paciente, né? Então, cuidar com torque, dobra de torque, toma muito cuidado com isso, com fios muito calibrosos. Ah, eu só uso rote, só uso rote. Se você só usar rote, dependendo do paciente, você pode piorar o estado periodontal daquele paciente. Então, tem que pensar e tem que parar com cautela. Quando a gente fala de defeito ósseo e recessão gengival, já vem na nossa cabeça, torque, torque. Porque é justamente essa inclinação, né, que vai ou impulsionar a reabsorção ou não. Então, é bem interessante tomar cuidado com a prescrição, ou então, mas pô, na minha clínica eu só trabalho com MBT, é o único trabalho, é a única prescrição que eu tenho. Então, trabalha com fios menos calibrosos, porque o Bract ele só vai ler fios bem calibrosos, né? Ali o 19 por 25, tem o 21 por 25 também, né? Antes disso, ele não vai realizar essa leitura. Então, você finaliza com fios mais finos, né? Às vezes o aluno pergunta, nossa, mas nesse paciente aqui foi finalizado com 0,18 de aço? Como assim? Aí você vai ver, é um paciente adulto, um paciente que a gente não quer a leitura do Bract. Então, tudo isso tem que ser pensado, tá? Aqui, ó, exemplo de torque errado, típico, clássico, né? Então, quando o dente ele tem o torque errado, recessão gengival. A gente precisa devolver essa inclinação para saúde periodontal voltar, né? E como que a gente faz isso? Sempre forças leves e contínuas. Ali, ó, o caso, o paciente, né? Um dos dentes ficou com um torque muito positivo. Olha lá o que aconteceu, defeito ósseo ali na lingual, quase uma exposição radicular. A gente precisa devolver esse torque para finalizar o caso e esse paciente não ter problemas, né?
Então, a gente tem que pensar definir o tamanho do dente, né? Então, vou abrir espaço para ele implantar um lateral. Tem que pensar na quantidade de espaço adequada. Pensa, esse paciente vai colocar um implante, então tem que deixar um espaço maior, né? Todo mundo sabe que o implante não pode ficar grudado no incisivo, no canino. Então você precisa deixar um espaço maior, né? São coisas que a gente tem que tomar esse cuidado. A distância biológica, ela é muito importante, né? A distância biológica, quando a gente tem invasão desse espaço biológico, a gente perde qualquer tipo de trabalho protético, seja em resina, seja em porcelana. E quem que vai definir o espaço biológico? O torque. Então, o torque ele é muito importante no tratamento. Se o paciente vai fazer um tratamento com faceta, em hipótese nenhuma você deve finalizar esse caso com torque positivo. Porque pense, o dente já está inclinado positivo, aí você vai colocar uma faceta em cima, já era o espaço biológico daquele paciente, né? Ele vai ter problema periodontal. Paralelismo, deixar os dentes o mais paralelo possível, porque lembra que a prótese ela tem um eixo de inserção. Se a gente deixa o dente, né, muito verticalizado, ali a tendência é que esse dente volte a desalinhar e, consequentemente, ele perca aquela prótese, né? E proporcionar uma oclusão funcional. Uma oclusão funcional nem sempre é uma classe 1, tá? Às vezes, uma classe 2 estável é muito melhor que uma classe 1 forçada. Em um paciente que ele não tem um tônus muscular adequado, ele não tem todos os dentes em boca. Às vezes é melhor você manter em classe 2, mas uma classe 2 estável, do que uma classe 1 forçada. Invasão do espaço biológico, aquilo que eu comentei com vocês, torque, não pode acontecer. Então, às vezes a gente vê situações desse caso ali, ó, o paciente ele tem invasão do espaço biológico, se a gente for trabalhar com uma prótese ali, não vai ficar bacana. Nesse caso, foi resolvido com uma extrusão ortodôntica, né? Então, foi colada uma peça ali, foi feita a extrusão desse dente para facilitar o preparo para, então, a reabilitação estética. E olha que trabalho bonito, né? Um trabalho que uniu a ortodontia com a prótese e ficou um resultado muito satisfatório. Olha a qualidade da gengiva desse paciente, a qualidade desse trabalho, um trabalho mútuo, né, das duas especialidades e que deixa um trabalho muito bacana. Ali, ó, região anterior, uma região sensível. Você precisa cuidar dessa região, né? Você não vai fazer um preparo ali para que o dente fique gigantesco, uma invasão vai criar bolsa, não vai ficar bacana. Então faz uma extrusão ortodôntica. Olha, nesse caso foi feito com brackets, foi feita extrusão força leve contínua, com dobras, foi feito o trabalho com núcleo. E olha que bacana que ficou, né, o tratamento finalizado, né, com uma qualidade gengival excelente, até melhor que a do canino ali do lado que não foi feito a extrusão ortodôntica, ficou até melhor, né? Então isso ali a gente vê a diferença. Aqui só algum passo a passo. A raiz ela fica mais curta, tá? Isso é assim, consequência, todo tratamento ele tem uma consequência, né? A raiz ela vai ficar encurtada, obviamente, porque a gente vai fazer extrusão e vai fazer o corte coronário. No entanto, a qualidade gengival é muito mais importante que isso, tá? Aqui temos um caso de manutenção, né, do rebordo. Então, ali é um caso que teve uma perda coronária, né, uma fratura coronária, e que foi realizado o tracionamento ortodôntico, né? Ali foi utilizado, novamente, ele primeiro foi utilizado um Hawley, desculpa, um Hawley apoiado nos brackets, tá? E depois foi trabalhado com a base em acrílico, com os botões elásticos, depois finalizado ali com um botãozinho de nit só para finalizar esse tracionamento, para que a raiz ficasse adequada para que conseguisse fazer a readaptação protética. E o caso verticalização. Quase, assim, 90% dos pacientes adultos vão ter pelo menos um caso de verticalização, porque os dentes eles migram com o tempo, tá? Então eles querem migrar e eles geralmente migram para mesial, né? Então é muito importante vocês verticalizarem esses dentes, tá? Então não existe aquela coisa de você deixar tudo alinhado e quando vai ver o segundo molar do paciente está lá deitado e não foi verticalizado. Você precisa verticalizar esse dente. Ah, mas eu não quero verticalizar. Então, extrai, tá? O tratamento ortodôntico ele só vai ser finalizado a partir do momento em que ou os dentes migrados estarão verticais ou então extraídos, tá? Então, a gente precisa trabalhar com mecânicas de verticalização
O professor Ricardo Reston tem vários vídeos no YouTube de verticalização que eu acho sensacionais. Vocês podem assistir, que ele explica todas as formas possíveis e impossíveis de fazer uma verticalização de molar. Parece difícil no início, eu também, assim, quando eu comecei a fazer ortodontia, eu fugia de todas as verticalizações possíveis. Eu já cheguei a encaminhar paciente porque tinha medo de verticalização. Mas depois que você faz a primeira, você faz a segunda, você faz a terceira, você pensa, nossa, não é tão difícil assim, sabe? Então você tem que ir lá, tem que dar a cara. E um macetinho. Quando você tem dente para verticalizar, faça por primeiro, tá? Faça por primeiro. Não deixa, depois eu verticalizo aquele dente. Não, não, já faz desde a primeira consulta, alguma mecânica ali, apoia no mini implante, faz um cantilever e já inicia essa verticalização logo no início. Vocês vão ver que o resultado vai ficar bem bacana. Tá? Então, a importância da verticalização, tudo isso vocês já sabem, né? Mas o defeito periodontal é o pior deles, né? É a principal razão pelo qual a gente tem que fazer a verticalização desse dente. Porque o defeito ali, ele fica severo, né? Ele pode atrapalhar demais ali a qualidade de vida desse paciente, porque ele vai ficar com defeito ósseo, ele vai ficar com oclusão atípica. Então, é bem interessante fazer a verticalização desse dente. Ali um caso de um dentinho que vai fazer a verticalização, cantilever. Assim, eu acho que a forma mais fácil de verticalizar um dente é utilizando um cantilever. Ali tá apoiado no arco, mas se vocês tiverem oportunidade de apoiar no mini implante, fica mais fácil ainda. Às vezes nem precisa estar com a boca inteira colada, só tendo o cantilever e o mini implante você já consegue fazer uma verticalização adequada. Coisa de 3 meses você já termina essa verticalização. Pode fazer verticalização com mola, tem muitos efeitos negativos, eu não gosto muito, mas é uma opção, né, para quem for trabalhar com verticalização. Ó, mais algum exemplo ali de verticalização com mola. E os benefícios, né, da verticalização, tudo que você já sabe, mas só para repetir, diminuição dos defeitos ósseos, tá? Então, o defeito ósseo ele é muito sério ali naquela região. E quando a gente fala defeito ósseo, subentenda que é uma coisa que você não consegue arrumar com enxerto, tá? Então, não é assim, vou extrair por implante, tá? Nem sempre isso é possível. Às vezes até é necessário você fazer a verticalização antes de extrair para que esse paciente consiga colocar um implante depois, né? Melhora na proporção coroa-raiz dos dentes comprometidos periodontalmente, óbvio, né? Porque senão, às vezes ali só distal do dente tá à mostra, a vertical tá totalmente intruída. Então você devolve essa saúde periodontal, melhora a proporção coroa-raiz, melhora o delineamento da topografia óssea e gengival. Então, melhora esse defeito, né? Para que esse paciente ele consiga fazer uma reabilitação posterior. Melhora o acesso e controle da higienização, isso com certeza, porque todo paciente que tem um dente que precisa de verticalização, ele vai reclamar, vai falar, tá com um acúmulo de alimento, tá machucando ali, o que eu faço? Eu passo fio dental, eu passo a escova e não melhora. Precisa verticalizar esse dente para facilitar, porque ó, o segredo de um dente com uma higienização boa é o escoamento salivar. Porque assim, a gente tem bactéria na nossa boca o tempo todo. Por mais que a gente higienize e tal, sempre vai ter bactéria. O que faz a bactéria evoluir para um processo carioso ou não é a qualidade do pH daquela boca. E o que vai deixar o pH desfavorável para a bactéria? A saliva. E se você tem uma posição de um dente em que a saliva não consegue escoar, como por exemplo ali seria um dente que não está verticalizado, se a gengiva não, se a saliva não tiver esse escoamento, esse dente vai ter problema, vai ter cárie, vai ter cálculo, vai ter tudo que tiver direito. Então, a gente precisa desse escoamento salivar para que esse pH fique desfavorável para a bactéria e que ela não evolua para um processo de doença, tá? E permite que as forças oclusais incidam ao longo eixo, né? Isso é óbvio. Não sei se vocês já viram esse vídeo na internet, mas é um vídeo que tem um aplicador de força em cima de um dente e ele vai mostrando quanto de força aguenta um dente. Ele vai colocando. Eu só sei que assim, ele consegue quebrar o dente mais ou menos com 1 tonelada de força. Aí as pessoas comentam no vídeo, né? Nossa, e eu quebrei o dente comendo uma banana. Nossa, eu quebrei o dente comendo uma bolacha. Isso tudo é mentira, tal. Não é mentira. Porque quando a força ela é inserida no longo eixo do dente, o nosso dente aguenta muita força. Agora, se o nosso dente está levemente inclinado, ele já aguenta menos da metade daquela força. Então, quando o paciente fala, pô, quebrei meu dente comendo pão, provavelmente, tá? Porque teve um contato, os dentes estão muito inclinados. Então, quanto mais inclinado o dente, menos força mastigatória ele aguenta, tá? Isso no geral. Quanto mais inclinado o dente, menos força ele aguenta. É por isso que tem que tomar muito cuidado com tratamentos compensatórios. Então, a conclusão dessa aula é que, assim,
Algumas vezes a gente tem que modificar o plano do tratamento, né? Tem que traçar o objetivo daquele plano de tratamento e que às vezes a gente vai ter que alterar esse caminho, né? Ah, trabalho com autoligado. Às vezes você vai ter que mudar, às vezes colar uma peça convencional durante o tratamento. Você vai ter que se adequar à boca do paciente, tá? Trabalhar sempre de forma conjunta com as outras especialidades. Então não existe isso de trabalhar a ortodontia de uma forma isolada. A gente precisa trabalhar em conjunto com as outras especialidades para que esse tratamento tenha sucesso. O tratamento ele tem que ser o mais rápido possível, porque pensa que o paciente adulto, ele quer resolver aquela queixa e assim, não é viável aqueles casos de 6, 7, 8 anos de tratamento, porque o paciente adulto vai ser difícil o caso. Sempre a movimentação vai ser mais lenta, a adequação com o elástico vai ser pior. Então a gente precisa ter esse cuidado, tá? Tentar fazer o tratamento da forma mais rápida possível, né? Para que ele tenha estabilidade oclusal, tenha estabilidade periodontal e que ele fique feliz, né, com o resultado do tratamento. Então, só para lembrar que situações diferentes requerem soluções diferentes e que vocês têm toda a capacidade de fazer um planejamento. Então, defina a meta daquele caso. Ó, a meta desse caso é eu conseguir espaço para colocar um implante. Então, você precisa garantir aquela meta, pensando sempre na saúde periodontal e funcional daquele paciente. E quando você sabe onde quer chegar, fica mais fácil tratar. Então, não pega o paciente adulto, coloca aparelho e seja o que Deus quiser. Chega e pergunta: você vai querer colocar implante? Aonde? Aí? Beleza. Vai querer fazer prótese? Ali? Beleza. Faça a meta, vá até a meta que o tratamento fica muito mais fácil. Tá certo? Até mais. Obrigada.